todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Rendemos ao Senhor a honra e a glória por este privilégio. Estamos nesta manhã mais uma vez nesse santuário, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Eu não sei se é possível, mas se o irmão pudesse sentar, seria legal. Porque aí eu não preciso ficar olhando assim. Vamos lá. Muito obrigado. Meus irmãos, nesta manhã, neste domingo precioso, nós temos o privilégio de estudar a lição número 12 da nossa revista, da nossa escola bíblica, e que tem por título A Bendita Esperança, a marca do cristão. E hoje nós vamos tratar desse assunto que é tão especial para cada um de nós. Vamos falar sobre, primeiro vamos entender o que é bendita. É uma palavra muito comum, muito utilizada entre nós, mas que vale a pena nós lembrarmos do seu significado. Bendita significa virtuosa, significa também oportuna, generosa, e estes sinônimos, eles são unissonos a esta palavra, a bem-aventurada, a bendita, e é sobre a bendita que nós vamos falar nesta manhã. Então, bendita esperança. Quero agradecer a liderança da Escola Bíblica Dominical, que lembrou do nosso nome, para nós estarmos aqui hoje. Muito feliz. Espero conseguir alcançar pelo menos 30% do nosso objetivo nessa manhã. Muito bem. A bendita esperança é vista como uma marca do cristão peregrino, porque, à luz da Bíblia, ela está tratando da confiança que ele tem para com as promessas de Deus. O cristão tem a certeza plena de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O cristão que vive a bendita esperança não esboça atitude desesperadora, seja qual for a circunstância, pois não é ignorante quanto ao que vai acontecer no futuro. Então nós temos aqui uma introdução, estou fazendo uma introdução desta lição, e já entendemos que aquele que tem a bendita esperança não se desespera. Não se desespera porque nós conhecemos o futuro. Então, se nós conhecemos o futuro, não precisamos nos preocupar com o presente, porque sabemos como será lá na frente. A esperança cristã
é um antídoto do céu para nos motivar a perseverar na fé em Cristo em meio às aflições do tempo presente. Toda vez que nós temos uma ou vamos sofrer uma aflição, independente de qual seja, toda vez que isso acontece, o cristão permanece na sua posição, porque ele tem já por antecipação um antídoto, uma vacina, um remédio, que quando a aflição chega, ele já está confortado, vamos dizer assim. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança, esta quanto ao nosso eterno estado. Eu falei do estado presente, mas quando nós vamos tratar a profundo desse assunto, na verdade as coisas terrenas aqui não são nada mais, nada menos que passageiras. A gente sabe disso. E os problemas que nós temos aqui, o apóstolo Paulo disse, daqui a pouco nós vamos falar de novo, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, tudo que acontece aqui, a nossa esperança já é um remédio para que nós possamos suportar. É por isso que crente não desespera, é por isso que crente não fica puxando o cabelo, achando que não vai dar certo, porque nós já temos a nossa esperança. E a nossa esperança é ela que faz com que nós estejamos firmes. Ninguém é firme porque é mais forte do que o outro. Às vezes a gente tem essa tendência, né? Aquele irmão ali não se abala porque ele é firme, queria ser firme igual a ele. Ninguém é mais firme que ninguém. Nós somos todos iguais se entendemos que nós temos uma esperança. E essa esperança é que nos faz estar sempre de pé. Nosso textual. Aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Paulo, quando ele escreve a Tito, ele dá uma comissão a Tito, sabia que o seu trabalho ia ser muito árduo, sabia que ele teria momentos difíceis, ele também disse assim: ó, Tito, para você e para os irmãos, vocês não têm mais esperança? Aguarde esta bem-aventurada esperança, porque não demora muito, o Senhor aparecerá na glória para nos levar. Então, quando Paulo funciona lá no capítulo 1, se me falha a memória, os irmãos que são melhores Bíblia do que eu, que você tem, me ajude, por favor. Lá no capítulo 1, assim, por esta causa te coloquei em Creta para colocar em ordem. Não colocar em ordem é a pior coisa que tem. Então, se era desse jeito, Paulo já sabia que Tito ia ter muito problema. Mas Tito, você conviva aí no meio desses problemas, aguardando a bem-aventurada esperança, aquilo que já está arraigado no seu coração. Entendemos isso como o arrebatamento, quando Cristo aparecerá em glória para a igreja e nos levará para o céu. Ou será que se refere à vinda de Cristo para reinar quando se manifestará em glória para o mundo, derrotará seus ímpios, seus inimigos e estabelecerá o seu reino? Na verdade, de qualquer forma que nós queiramos entender essas palavras de Tito, elas vão chegar no mesmo denominador. Por quê? Porque tanto faz o Senhor Jesus Cristo ser como noivo, entendemos que
Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz diferente. Tem um versículo lá que é muito complicado, é um dos mais difíceis que eu acho da Bíblia. Diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, isso significa dizer que salvação é um processo. Salvação é um processo. Se é um processo, ele tem várias partes e é demorado, né? Agora, só que tem um detalhe: processo tem que ter começo, meio e fim. Esse é o caso. É por isso que o texto diz lá: aquele que perseverar até o fim, porque o processo vai chegar no final. E a salvação, quando a pessoa aceita Jesus, se eu não vou esquecer, primeiro ele é regenerado, depois ele é justificado, depois ele é santificado e depois é glorificado. Então, as etapas do processo são etapas complicadíssimas para a vida do cristão. Eu não gosto de pegar o evangelho fácil. Não vai dar certo, eu não gosto de pegar isso não, porque a gente sabe que não é assim. Então é melhor falar que é complicado, porque eu sabendo que é complicado, eu me preparo para essa complicação. E o processo da salvação não é nada fácil, é difícil. Por isso, nós precisamos e dependemos da ajuda do Espírito Santo para nós irmos caminhando junto com esse processo. Sozinho, não temos como caminhar. Paulo escrevendo aos Coríntios diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí vem o grande brado daqueles vencedores: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, queridos, nesse processo nós temos que ser perseverantes, para que nós possamos chegar ao final com vitória. Chegar ao final do processo, todos vão chegar. Todos. Agora, tem aqueles que vão chegar ao final com derrota e tem aqueles que vão chegar com vitória. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse que nós somos o cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo para aqueles que vencem e o cheiro de Cristo para aqueles que se perdem. Eles estavam fazendo alusão a uma prática que os romanos tinham na época, quando eles voltavam da guerra, tinham vitória, e eles iam para a avenida principal, colocavam enfileirado de um lado os soldados perdedores e de outro lado os soldados vencedores. E então vinha uma pessoa, um oficial, vinha com um perfume para poder coroar, para celebrar aquela batalha ou aquela vitória. E aí aquele oficial, ele jogava o perfume para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, era o mesmo perfume, só que para quem venceu era um cheiro de vitória, e para quem perdeu e sabia que ia morrer era um cheiro de derrota. Por isso que ele fala que nós precisamos triunfar para que sejamos o cheiro da vitória e não o cheiro da derrota. Então, em verdade, a volta gloriosa de Cristo é mais do que uma bendita esperança, é uma esperança cheia de alegria, é uma esperança unificadora, é uma viva esperança, uma firme esperança, uma esperança purificadora. O apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por Cristo, e a esperança da glória, esta é a nossa esperança. Então, quando nós falamos de esperança, e vamos falar de esperança o tempo todo, porque esse é o nosso tema, nós vemos que a esperança não é somente de vencer, mas essa esperança ela vem com outros predicados. Nós cantamos lá,
lá na glória, veremos lá na glória. Então, é muita gente que vai se encontrar lá. Tem um outro livro que diz: chegaremos lá no céu 416, que fora da glória, chegaremos no céu e estarão lá povos de toda a tribo, raça. Então, essa esperança não é uma esperança que eu vou vencer. Essa esperança, ela é além do eu vou vencer, porque lá nós seremos unificados, lá nós seremos coroados, lá estaremos para sempre. Então é uma esperança muito maior. E aí eu vou concluir essa parte dizendo: o nosso linguajar, o nosso português não tem expressão para expressar o que é esta esperança. E esta esperança, ela é viva dentro daqueles que servem ao Senhor. Verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em jornada da nossa fé. Essa esperança é para os salvos em Jesus, pois se trata de uma esperança cristã. Os ímpios não têm essa mesma esperança, que no caso não é uma esperança como a do mundo, ou seja, a nossa esperança é diferente, porque o mundo diz assim: a esperança é a última que vai morrer. A nossa esperança é eterna. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz, quanto ao destino deles, eles sim têm uma terrível expectativa de juízo, de fogo, e a Bíblia diz que eles serão consumidos. E nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Esse consumido aqui não dá para eu explicar, mas esse consumido não é que eles vão acabar, é que eles, assim como nós vamos viver eternamente com o Senhor, eles passarão o resto da eternidade, a eternidade toda ardendo com cristãos. Então, a esperança é a última que morre. A deles morre, mas a nossa continua. Quando eu era criança, eu cantava um livro eu quero ver uma mãe estar com ela no jardim, mas quero ver primeiro o Salvador. Eu quero ver aqueles que partiram antes de mim, mas primeiro eu quero ver o Salvador. Então vai ter muita coisa para gente fazer na eternidade, né? Não é só ficar lá parado. Vamos deixar a escatologia do lado. Muito bem. Pensar na vida do Senhor, na vinda do Senhor, não cria terror no coração do crente. Trata-se de uma esperança que anima, conforta e nos faz estremecer de alegria, mesmo vivendo neste mundo tenebroso. Eu acredito, quero crer que nenhum de nós que aqui estamos temos temor ao pensar na vida de Jesus. Eu congreguei numa época como pastor, e um dia no culto de domingo, ele falou: o culto hoje vai ser diferente. Eu falei: primeiro esse culto diferente, eu não tinha assistido esse culto diferente, porque todos os cultos para mim são iguais. E aí ele disse: mas hoje vamos tirar um período de oração, porque a seca está muito grande no Mato Grosso, está tendo muita queimada, para Jesus diminuir o fogo. E vamos orar também, meus irmãos, porque do jeito que as coisas estão acontecendo, vai acabar a água potável e nós vamos ficar sem água para beber. Eu falei: mas está diferente mesmo esse culto. Eu não tenho nada de Bíblia nesse culto. E aí depois do culto ele me perguntou se eu concordava. Eu falei: não, senhor, não concordo. Não concordo. Enquanto a igreja estiver aqui, esse mundo estará equilibrado. Não falta água, não vai ter queimado para destruir o mundo. Enquanto a igreja estiver aqui, agora depois que a igreja sair daqui, todas essas coisas vão acontecer sim. E esta é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança. Crente não se atribula com nada. Nada. Eu aprendi desde da minha infância a entender a grandeza do nosso Deus em todas as coisas. Doença não fica para fora, falta de dinheiro não fica para fora, faz falta, não fica para fora, né? E Deus, Ele honra a nossa posição. Certo? Eu não estou falando de fé, eu estou falando de posição. Por quê? Fé é
orar para dizer para Deus que eu sou fiel. A Bíblia já diz, para ser fiel tem que fazer isso e isso. E se eu faço, então eu estou contando já com a ajuda de Deus. Eu sempre falo esse testemunho e vou repetir aqui. Quando eu infartei, foram pessoas me visitar, chegaram lá e disseram assim: mas pastor, isso não era para acontecer com o senhor. Eu falei: mas era para acontecer com quem? Mas logo o senhor, pastor, tem mais de 60 anos, vivi uma vida de trabalho, graças a Deus, muito intensa. Sou hipertenso há muitos anos, e por que eu não posso infartar? Qual o problema de infartar? Aí chegou uma outra irmã lá, que achou que não era para mim também o infarto, foi orar. Aí mandou o infarto para os quintos de ferro. Eu perguntei para ela: o que infarto vai fazer no quintos de ferro? Eu falei: irmã, me diz aqui, o que ele vai fazer lá no quintos de ferro? O demônio não fica doente, o diabo não fica doente. O que esse infarto vai fazer lá? Sabe, não acha que ele é para lá mesmo? Esse significa que a pessoa não procura conhecer a palavra de Deus, saber da fé que ele professa, para ele poder vencer. Isso é só para vencer. Tá? A minha esposa, coitada, ficou apavorada, mas você comprou passagem para ir para o Rio, o que você vai fazer? Você vai desfazer da viagem? Não vou desfazer coisa nenhuma. Se eu não for dessa vez, eu vou daqui um ano, nem tempo para ir. Mas, não, fica tranquilo. 13 dias depois eu já estava fora para a glória do nome do Senhor. Então, queridos, essa é a firmeza, essa é a nossa bendita esperança, é a confiança que nós temos na palavra de Deus. Ponto de número 1. Os irmãos que estão com a revista, né, podem ir me acompanhando. Para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê no futuro. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Isso que é esperança. Então, esperança todos nós temos uma expectativa. Aliás, essa expectativa deve ser comum para todos nós. Jesus vem. Essa é a nossa expectativa. E qual é a nossa bendita esperança? É que esta promessa vai se cumprir. Então, simples assim. Então você tem uma confiança, Jesus vem. E eu creio, pela minha esperança, que vai se cumprir. Aí você vai pulando todos os obstáculos, sabendo que lá na frente, essa bendita esperança será cumprida. O termo esperança tem dois sentidos principais em teologia. Pode definir tanto o objeto da esperança, ou seja, Cristo, e tudo que aplica a sua vinda final, ou atitude de esperar. Então você pode aplicar a esperança, o termo esperança, de duas formas. Você pode aplicar no objeto. Quem é o objeto da nossa esperança? Cristo, Jesus. Ele é o objeto da nossa esperança. Em quem temos esperança? Qual é a nossa esperança? Em quem nós olhamos para afirmar a nossa esperança? Cristo. Mas você pode também colocar o termo esperança na atitude de esperar. Então, de uma forma ou de outra, está correto, e na Bíblia, pela palavra de Deus, as duas formas vão nos fazer chegar ao mesmo lugar. Então, eu tenho a bendita esperança, estou esperando. Eu tenho a bendita esperança em quem? No Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, nessas duas formas que nós vimos, a esperança é a persistência, é a resiliência, que continua a esperar mesmo quando o objeto da esperança ainda não manifestou. Observe, isso é muito interessante, né? O objeto da esperança ainda não manifestou. Aí vem o problema da nossa fé. Por quê? Nós estamos aqui pela nossa fé.
ele ainda não se manifestou. E quando ele se manifestar, seremos como ele. Olha que coisa gostosa, seria muito bom, né, operador? Fernando, né, Fernando? Ser crente é muito bom. O objeto da nossa esperança ainda não se manifestou, mas ele está vivo dentro de nós, e nós olhamos para ele e sabemos que ele vai se manifestar, e quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. É isso que a Bíblia diz. Ponto número 2: a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança da ressurreição dos mortos, a esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, aí esta esperança aparece como a segunda virtude que está mencionada aí nesse versículo. Então, queridos, quando nós lemos as cartas de Paulo, eu lá no curso de teologia, eu falo uma coisinha lá para os irmãos, me ensinaram um negócio lá que eu fico repetindo lá sempre: aprenda a ler a Bíblia por trás. Eu sempre falo isso para eles lá: aprenda a ler a Bíblia por trás. Quando você lê a Bíblia por trás, você descobre o tesouro que está dentro daquela palavra, e esse tesouro é que nos dá a preciosidade de servir a Deus. E quando nós lemos as cartas de Paulo, é tão bom. Paulo é um exemplo para nós, só que às vezes a gente não descobrimos que Paulo, ao escrever as suas cartas, ele trata dessa esperança que nós estamos falando hoje, que nós temos, e ele fala da esperança praticamente em todos os âmbitos. E finalmente ele fala da esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que ele falou para os irmãos lá em Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, os irmãos estão tristes, estão lá apavorados com a morte. Eles não sabiam o que ia acontecer depois da morte. Eles falaram: você já é ignorante acerca dos que dormem, porque quando Jesus vier, quando o Senhor vier, os que estão mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos transformados e encontraremos lá nos ares. Olha a palavra bonita, que esperança, né? E ele encerra. E ele encerra esta estas palavras com aquele termo precioso: consolai uns aos outros com estas palavras. Com isso, nós vamos entender que a esperança cristã não é uma expectativa vaga, como muitos pensam, como muitos querem colocar no nosso coração, mas uma certeza baseada nas promessas de Deus reveladas na Bíblia. Esta esperança, ela abrange diversos aspectos da vida cristã e do futuro prometido por Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, de vez em quando dá algum problema. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo tinha convicção dessa experiência. E talvez uma das igrejas
tenha sido a igreja de Roma. E ele chega lá para os irmãos e diz: não tem nada que me faz separar do amor de Cristo. Porque em Roma tinha tudo para separar a pessoa de Cristo. Só que seria o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. O primeiro capítulo está resumindo tudo que tinha lá para separar. E ele diz para eles: não, nada nos separará do amor de Cristo. A teologia da esperança é um elemento central na doutrina cristã, especialmente nas cartas de Paulo. A Bíblia diz, inclusive, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Falamos já a esse respeito. Naquele grande dia, então o cristão tem essa esperança. Cristo vivo disse: eu fui morto e agora sou vivo, e tenho na minha mão as chaves do inferno. Ou seja, o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, ele diz essas palavras justamente para afirmar a nossa esperança. Ou seja, para que nós tenhamos um referencial. Não tem como você ter uma esperança se não tiver um referencial. E aí nós temos esse referencial, que são as palavras do próprio Cristo. Aos Colossenses, Paulo diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele precisava falar alguma coisa para eles, que desse para eles um chão. Por que eu prego? Por que vocês têm que aceitar? Por que esse evangelho é poderoso? E ele diz assim: Cristo em nós, esperança da glória. É isso que ele estava dizendo. Então, quando nós entendemos que Cristo está na nossa vida, nós estamos por isso que o mundo, nós não temos certeza. É por isso que o mundo nos odeia. O mundo, que eu falo, é o sistema humano, nos odeia. Porque entre nós e o mundo tem Cristo. E Cristo em nós, esperança de glória. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, e nós estamos vivendo de glória em glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo fala a esperança na ressurreição dos mortos. Já tratamos desse assunto quando ele fala aos Tessalonicenses. Paulo fala da esperança do cumprimento da promessa. Paulo fala da esperança do cumprimento da promessa de Deus. Ou seja, nós cremos. Outro dia, quando estava conversando comigo a respeito de cultos do pecador, do crente, eu falei: irmão, a diferença entre o crente e o pecador é simples, não tem muita diferença. É bem simples. É que o pecador precisa ver para crer, e o crente crê para crer. Essa é a nossa esperança. É simples, não tem muita coisa de falar, né? O pecador tem que ver. Eu quero ver se Jesus cura, eu quero ver se Jesus é bom, mas depois que ele se torna crente, ele esquece isso e começa: eu creio porque eu sei que vai acontecer. Eu creio porque eu sei que vai acontecer. Glória ao nome do Senhor. Esperança da justiça. A esperança da justiça se refere à vindicação final dos crentes. Ou seja, servir a Deus não é fácil. Se alguém diz que servir a Deus é fácil, eu acho que está um problema de interpretação. Porque servir a Deus é muito difícil. Mas essa dificuldade aqui vai ter uma recompensa. Qual é a recompensa? A justiça do Senhor. Qual é a justiça? Seremos transformados e viveremos para sempre com o Senhor. Né? Então, esta é a esperança da justiça. E a esperança do Evangelho é a certeza da salvação oferecida por meio de Cristo. E finalmente, nós temos a esperança do arrebatamento da igreja. Já tratamos aqui desse assunto, estamos apenas repetindo para ficar bem guardado no nosso coração. Enfim, a nossa esperança é viva, a nossa esperança, ela
não traz confusão, porque a nossa esperança, ela não vem de nós, mas vem do Senhor que mora dentro de nós. A esperança ela é profundamente enraizada nas promessas de Deus. Ela não é apenas uma expectativa passiva, mas é ativa. É simples para entender isso. É só a gente esquecer um minuto de Deus que a gente já perde a esperança. Tá? É diz que crente, para ser crente, não tem que viver atribulado sempre, né? Então, aí ele é crente. Não é desamado. Mas quanto mais tribulação, mais crente a pessoa é. Desse jeito, né? Mas não é isso não, irmão. Não é assim que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz assim, ó: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Ou seja, aflições, não precisa enfraquecer, não precisa esmorecer. Tende bom ânimo. Nem precisa fazer força. A Bíblia é tão gostosa que ela não manda ninguém fazer força. Ela diz assim: tende bom ânimo. Você vai chegar. Creia, você vai vencer. Meu irmão, a luta está grande sobre mim. Eu não sei o que eu faço. Já estou perdendo as forças. Está perdendo a força porque está fazendo força. Se não fizer força, ele perde a força. Então, tenha bom. É mais simples. Glória ao nome do Senhor. O que essa promessa faz? Ela nos molda, ela molda a vida do crente, impulsionando-nos a viver o propósito, justiça e expectativa da glória futura. Aplicar essa esperança na vida diária significa viver com confiança em Deus, promovendo o seu reino aqui e agora, enquanto aguardamos o cumprimento das suas promessas. Enquanto aguardamos, vamos vivendo. Viva o presente e creia no futuro. Simples assim. Viva o presente e creia no futuro. Eu aprendi com meu velho pai, que já partiu para a eternidade, eu aprendi com ele viver um dia de cada vez, um momento de cada vez. Eu não consigo levar problema para o travesseiro. Eu não consigo transportar o problema de casa para o trabalho. Eu não consigo fazer isso. Eu posso apanhar em casa, porque o homem não bate mulher, só apanha. Senão não vai colocar a cadeira. Eu posso apanhar em casa, tá? E sair chorando até do portão para fora, eu estou rindo. Tá? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente tem mais facilidade para vencer. Eu estou falando no campo natural. Imagina isso tudo no campo espiritual. No campo espiritual, Jesus está na sua mão. Sabe o que a gente faz quando se trata de esperança? A gente faz igual criança que solta pipa. É pipa, né? Fala aqui, pipa. Assim, pipa é um negócio bonito, soltei muita pipa quando era criança. E aí a gente solta ela lá, a gente vê ela bonita lá. Só que ela lá tem que fazer o que a gente quer. Porque a gente fica com a linha na mão, né? Não é assim? E aí ela vai para lá porque a gente quer que ela vai, volta porque a gente quer que ela volta, desce porque a gente quer que ela vá. Depois quando a gente cansa, a gente vai lá e puxa. E aí nós dizemos que temos esperança, que temos confiança no Senhor, mas queremos segurar a linha. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer. Jesus, não esquece, tá, Jesus? Senhor, o Senhor sabe, né? E aí Deus não vai fazer nada, já que a linha está na sua mão, deixa por conta dele, deixa por sua conta. Mas se a gente entrega por conta dele e corta a linha, não é assim? O que acontece quando a gente corta a linha da Bíblia, que ela está lá no ar? Ela desaparece. E assim é o que acontece na nossa vida. Está escrito no livro dos Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ponto de número 3. O autor da nossa esperança. Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta aos Romanos, capítulo 15, verso 3.
outra versão que diz assim: abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu usei essa versão aqui nas minhas anotações, mas eu acredito que abundeis é mais forte, é mais seguro. Então, o que significa isso? Você tem o Espírito Santo, pega toda a sua esperança. Ou seja, se você tem uma vasilha que só cabe 200 quilos de esperança, coloca 250 quilos nela. Isso aqui é abundar. Ó Jesus, a minha vasilha só cabe 200 quilos de esperança, mas quando eu confio no Senhor, eu vou botar 250 quilos. Isso é feito o quê? Pela virtude do Espírito Santo. Esta é a razão porque a igreja sempre prosperou e floresceu, nunca sucumbiu diante das lutas e batalhas. Eu tenho aqui uma observação, porque, veja bem, meus irmãos, eu fico triste quando eu vejo que alguém diz assim: nós precisamos de alguém para defender a igreja. A igreja está sendo perseguida, e muitas coisas que a gente escuta. Só que ninguém traz solução para isso. A gente não vê alguém falar uma solução. E hoje aqui nós estamos vendo que a igreja nunca sucumbiu por causa de perseguição. A igreja nunca fechou as portas por causa de perseguição. Não. Quando nós estudamos um pouquinho de psicologia, nós vamos ver aqueles crentes que estão lá nos países que nós chamamos de países perseguidos, e aqui no Brasil também. Aqui no Brasil eu já fui muito perseguido, tá? Das pessoas chegarem, quebrar a porta da igreja, fechar a porta, chegar até um monte de gente na porta para a gente não entrar. Eu já passei por isso aqui no Brasil, né? Alguns anos atrás, já passei por isso no Uruguai, mas a igreja nunca parou. A igreja nunca parou. Ó, hoje nós estamos aqui e não vai ter culto. Bom, já que eu não posso fazer culto da igreja, eu posso estar de fora, porque aqui é um templo, a igreja somos nós. Então a igreja não para, a igreja continua, a igreja vai. E outra coisa, a igreja não precisa de ninguém para defendê-la. Precisa não. Nós vamos ter agora que pensar em quem nós vamos votar, porque se nós votarmos no fulano, nós estamos perdidos. A gente vota no fulano, porque a gente está perdido. Aí quem dá a saúde não é o fulano, é Deus. Quem abre a porta não é o fulano, é Deus. Quem sustenta a igreja, e agora eu estou falando de igreja individual, cada um de nós, é Deus. Se eu não acordar amanhã, eu não vou trabalhar. Pode colocar o fulano que for na presidência, no governo. Se eu não acordar, eu não vou trabalhar. E quem é que me faz acordar todos os dias? Então a igreja jamais será sucumbida. Aleluia. Enquanto Deus permitiu, Saulo foi atrás dos crentes. Um dia não foi crente não que parou ele, foi o dono da igreja que parou. Para aí. Quem és tu? Eu sou aquele lá que está pensando que aquele povo não tem dono? Aquele povo é meu. Eu sou Jesus. Ele não disse que eu sou o crente que você persegue, não. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Acabou. Porque houve intervenção daquele que nós servimos. Então nada vai parar a igreja do Senhor. Nada vai fazer essa igreja deixar de pregar o Evangelho. Não tem nada. Alguns anos atrás, quando eu era criança, lá tinha 10, 11 anos de idade, eu escutava muitas coisas acerca do Evangelho, mas eu escutava alguém dizer assim: este Evangelho será pregado, quer ouçam ou não queiram ouvir. Eu escutava isso também, e uns falavam da dificuldade, outros falavam isso. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem e a Rede Globo, aquela que a gente achava que nunca ia falar de Jesus, aquela que nunca ia falar de Deus, eu conheço lá dentro, né? Sei como é que é a coisa lá. Estava citando versículos bíblicos.
Mas pastor, era lá da Rede Globo, é da Rede Globo, mas a palavra é de Deus. Quem é que vai parar essa igreja? Quem é que vai matar a nossa esperança? Ninguém vai matar a nossa esperança. Vamos seguir. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça. Paulo está dizendo: nada vai me parar, nada vai fazer eu ficar sem pregar. A minha vida não é preciosa. Não, a preciosidade da minha vida é o Senhor Jesus que está nela. Então, por Ele eu vou, por Ele eu faço, por Ele eu proclamo o Evangelho. Tão bom que ele disse, eu preparei um estudo há pouco tempo, porque fiquei curioso, aí comecei a preparar o estudo, eu preparei um estudo, porque Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Preparei esse estudo e comecei a ver preciosidades ali. Por que Paulo teve coragem de falar isso? Eu não sei se teria. Já está chegando a hora da minha morte, vou morrer e tal. Vai orando para ver o que Jesus vai fazer. Ele não. Está chegando a hora da minha morte. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu podia ter pedido oração para a igreja, que ele estava escrevendo o ultimato, não. Ele já declarou o que ele tinha. Muito bem. Portanto, é por meio dessa viva esperança que suportamos perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada. Todos os dissabores, irmãos, eles se acabam na nossa esperança. Todos eles. Chorar é normal, a gente chora. Sentir dor é normal, a gente sente. Mas a esperança é só para aqueles que confiam no Senhor. E quem tem essa esperança, todo e qualquer dissabor, ele pode vir do jeito que vier. Quando ele chega na nossa esperança, ele se esvai. 3 razões para nunca perder a esperança nas promessas. Primeira razão: Deus é fiel. Se nós cremos que Deus é fiel, então essa é a primeira razão para não perdermos a nossa esperança. Segunda razão: Deus é imutável, Ele não muda. E a terceira razão: Ele é todo poderoso. Então, por essas 3 razões que nós colocamos aqui nesta manhã, por essas 3 razões, nós não perdemos a nossa bendita esperança. Aleluia. Número 2, item de número 2. A Bíblia focaliza o futuro. A Bíblia contém, em boa parte do texto, as profecias que abordam os eventos futuros, tema que é descrito na teologia de escatologia. A história da criação se inicia com Deus. E aí, no percurso, infelizmente, por causa da desobediência, o pecado provocou a desarmonia na criação. Porém, Deus passou a agir para que tudo volte a ser perfeito. Por isso, salvação é um processo. Observe que, lá no princípio, o homem pecou, aquilo que era harmonia, desarmonizou, e agora Deus age. Nós já estudamos numa lição anteriormente que Deus não errou. Assim, tem gente que diz assim: o que aconteceu com Deus que ele sabia que o homem ia pecar e deixou o homem pecar? Como se Deus tivesse errado. Deus não errou. A Bíblia diz que Jesus Cristo já estava pronto para ser sacrificado por nós antes da fundação do mundo. Então Deus não errou, ele já sabia que ia acontecer. Só que ele esperou acontecer, porque ele sabe de todas as coisas. A presciência de Deus, presciência é um atributo divino que é pouco falado na igreja, mas é a presciência de Deus que fez e faz com que ele se antecipe às coisas que vão acontecer. Então,
Ele já sabia que o homem ia desobedecer no jardim do Éden, ele já sabia que o homem ia pecar, ele já sabia que o homem ia desarmonizar, por isso ele já preparou o antídoto, o remédio para nós antes da fundação do mundo. E é por isso que a nossa esperança é viva. Não sucederia até que horas? Tem mais 10 minutos? Então vamos lá, vamos concluir. A esperança no porvir traz consolo e alegria para o cristão. Não precisa eu explicar isso, porque nós já falamos agora um pouco sobre a ressurreição. Então o que acontece? A nossa esperança, a esperança de que nós, daqui a pouquinho, não vai demorar muito não, meu irmão. Eu sempre falo que nós somos a última geração de pregadores, não vai ter outra. Tá? Nós somos os últimos pregadores do Evangelho, não haverá outra. Então isso significa dizer que Jesus já está aí, já está às portas para nos buscar. Isso nos consola, isso nos consola. Os homens estão apavorados, superaquecimento da terra, e a gente sofre com isso. É verdade, porque a ciência está aí, dada por Deus, para mostrar o cumprimento da palavra. A terra superaquecida, alimentos, escassez de alimento, guerras, tem tanta guerra que já não estão nem mais dando notícia de guerra. É tanta guerra no Oriente Médio, guerra no Israel, eles já pararam de falar de guerra. É tanta catástrofe que já até, vocês estão ouvindo falar do Sul, já nem fala mais do Sul, porque já tem mais catástrofe que eles falaram. Isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. E o que é que nos consola? A esperança que daqui a pouco nós estaremos fora de tudo isso e para sempre. Ponto 2, do item de número 3. Por que uma doutrina da esperança? A resposta a essa pergunta, por que uma doutrina da esperança? A resposta a essa pergunta, a gente pode resumir no 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim: para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Simples assim. Por que nós precisamos aprender doutrina e ensinamento? Por que nós precisamos aprender sobre a esperança? Para que nós não fiquemos tristes como os demais. Tá? Pensa numa coisa horrível, triste. Aqui no Mato Grosso acho que não tem não. Mas já fico muito triste, tá? Estava esperando falar isso. Né? Lá no Rio de Janeiro tem muito. O crente chega, vai comprar o alimento e fica reclamando do prefeito, do presidente, do dinheiro que é pouco, não sei o quê. É desse jeito. Crente não faz isso não. Crente agradece pelo que ele tem e ponto final. Né? E aí, por que então nós precisamos aprender sobre a esperança? Exatamente para nós não sermos tristes como os demais. Aquele que não tem esperança, eu não sei se o ano que vem o salário vai aumentar. O crente não. Não quero nem saber de salário, Jesus está voltando. Aleluia. Então é por isso que nós precisamos conhecer a nossa esperança. Essa é muita coisa para falar. Ponto de número 3. A esperança cristã como âncora da alma. Eu queria chegar aqui, porque isso aqui não vai dar para eu ler tudo que eu coloquei aqui. Mas irmãos, vou resumir com as minhas palavras e vou esquecer aqui nos cursos. A esperança cristã como a âncora da alma. Âncora, todo mundo conhece âncora, todo mundo sabe que é âncora, todos sabem. Âncora é uma coisa muito interessante. É claro que ela é proporcional ao tamanho da embarcação, né? Mas mesmo ela sendo proporcional ao tamanho da embarcação, a âncora é muito pequena na nossa vista para o tamanho daquela embarcação que ela é destinada. A gente vê um monstro de um navio, de uma âncora mais ou menos do tamanho dessa coisa. E aí tem aqui um detalhe: joga aquela âncora na profundeza do mar, o vento joga o navio para lá e para cá. Quanto mais ele joga a embarcação, mais
a âncora vai se firmando. Porque a cada balanço ela baixa mais um pouquinho e fica firme. Agora vamos tratar aqui da esperança. A nossa esperança não é nada diferente. Sabe por quê? Porque nós somos esse barco. E a nossa âncora é o Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos aqui, a nossa esperança. E o vento sopra de um lado e para o outro. E quanto mais o vento sopra, aí nós não firmamos para baixo, nós firmamos para cima. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa âncora não está nas profundezas, ela está nas alturas. E quanto mais o vento sopra, mais vai firmando. Só vai sair a âncora do barco, ela só sai dali quando chega lá o marinheiro, o navegador, que com um instrumento arranca ela de lá. Ele não consegue puxar com a mão. Eu não entendo de barco não, mas é por aí. Tem que ter lá um instrumento para poder puxar. A mesma coisa é a igreja. Tem um instrumento tomando conta de nós, que é o Espírito Santo. E o dia que consolidar a nossa esperança, o Espírito Santo é o instrumento que vai nos puxar. Aí não é tirar da água para o barco, ele vai nos tirar da terra para o céu. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter em nosso coração esta viva esperança. Jesus está voltando, e esta esperança que nos faz estar firmes. Oremos ao Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e oremos, assim mesmo sentados como estamos. Te adoramos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder ministrar a Tua palavra neste lugar. E o pedido que nós te fazemos nesta hora é que esta esperança viva possa cada dia mais se fortalecer dentro de nós, para que nós possamos vencer os obstáculos e daqui a pouco estarmos com o Senhor. Ainda que o vento seja forte, ainda que a tempestade seja grande, mas o Senhor é a nossa âncora ou a nossa esperança, em quem confiamos e aguardamos o momento de partirmos daqui para estarmos com o Senhor. Aceite o nosso pedido, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus e glória em nome do amado Filho Jesus Cristo, meu Senhor, nós estamos gratos a Ti, Senhor, pelas vezes a qual o Senhor tem nos abençoado com a Tua fala, falando aos nossos corações, nos ensinando, nos dando prosseguimento da vida, Senhor. Obrigado, meu Senhor, pela Tua bênção, obrigado pela Tua misericórdia, e nos despeça, Senhor, na Tua presença, e nos dê, Senhor, a cada dia a Tua esperança, para que nós possamos estar firme e forte na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Quantos querem receber a bênção do Senhor? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre. Todos dizem? Amém.